Romanos 1,16, irmãos. E eu queria chamar a sua atenção, principalmente dos que estão na classe de novos, fizeram a classe de novos membros e que estão nessa classe. Essa é uma lição que deveria estar na classe de novos membros. Então você procure absorver o máximo, assimilar ao máximo essa mensagem. Ela é fundamental para quem está começando a vida cristã ou já começou, mas não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento é fundamental para você. Ele é primordial para cada cristão, para todo cristão. E eu peço que os pais também prestem bastante atenção e procurem aprender essa mensagem. Você precisa aprender o conteúdo da pregação de hoje de um modo muito específico. E você precisa ensinar essa mensagem ao seu filho ou à sua filha, aos seus filhos. Você precisa estudar essa palavra, ensinar essa mensagem com os seus filhos, pelo menos uma vez no mês. Escute o que eu estou falando, querido. Você precisa estudar essa palavra de hoje. Você precisa ensiná-la para os seus filhos, pelo menos uma vez por mês, até que você tenha convicção que o seu filho foi regenerado, que ele foi convertido a Cristo, que ele foi salvo. Em segundo lugar, até que você veja que ele consegue ensinar isso para outras pessoas. Então lembre, você tem que ensinar essa mensagem com seu filho ou seus filhos, pelo menos uma vez por mês. E até que você tenha convicção que ele foi salvo. Até que o seu filho apresente frutos de conversão genuína, de conversão bíblica. Ou com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seus pais, se houver oportunidade para isso. E até que você veja que os seus filhos podem ensinar isso para outras pessoas, que eles estão capacitados a ensinar para outras pessoas. E isso é para que todo cristão também saiba pregar o Evangelho. Saiba usufruir do Evangelho na sua vida, você usufrua do Evangelho e que você anuncie, comunique a outras pessoas. Então você precisa estar muitíssimo atento a essa palavra e procurar aprendê-la em detalhes. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Leia comigo de novo, mais forte, irmãos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Queridos, qual é a mensagem da Bíblia? Qual é a mensagem essencial, central das Escrituras Sagradas? Você já pensou nisso? Você já questionou isso? Você sabe qual é a mensagem central, essencial das Escrituras Sagradas? Se alguém te pedisse nessa semana que passou, para definir a mensagem da Bíblia, numa frase ou palavra, o que você diria?
uma pessoa respondeu assim: o assunto principal da Bíblia é revelar a verdade que tanto o homem deseja conhecer a respeito da vida. Nas Sagradas Escrituras, Deus nos mostra que a verdade da existência e do destino do homem estão além dos limites terrenos e que somente Ele, em sua onisciência e soberania, pode dar a conhecer. Irmão, sabe o que me entristece muito e que eu lamento muito? É que cristãos que se dizem evangélicos e até reformados, que se dizem cristãos bíblicos e até reformados, concordam com isso aqui. Concordariam. Mas essa ideia é religiosa, essa ideia é filosófica, até mesmo. Não tem nada a ver com a mensagem essencial, o ensino essencial das Escrituras. É lamentável essa definição. Ela é totalmente errada. Outra pessoa diz: o resumo da Bíblia, a sua mensagem central, é o nome de Deus. O nome de Deus é Javé, cujo sentido Ele mesmo revelou e explicou ao povo. Javé significa Emanuel, isto é, Deus conosco. Deus presente no meio do seu povo para libertá-lo. Se essas palavras estão tentando responder como estão, tentando nos dizer qual é a mensagem central da Bíblia, elas são um tremendo e horrível equívoco. Deus não escreveu a Bíblia para nos dizer o que significa o seu nome. Deus não escreveu a Bíblia para isso. Para nos dizer que o nome dele é isso ou aquilo, e que significa isso ou aquilo. Está longe da finalidade das Escrituras, da existência das Escrituras e da produção delas. Eu já vi pessoas dizerem que a mensagem da Bíblia é o amor de Deus. Essa resposta é no mínimo incompleta, no mínimo bastante incompleta. Deus nunca pretendeu que nós conhecêssemos apenas um dos seus atributos. Deus não nos deu a Bíblia para nós conhecermos o seu amor. A Bíblia não existe para conhecermos, sabemos o que é um atributo de Deus. A Bíblia existe para sabermos quem é Deus. Quem é Deus? Mas não como a mensagem central da Bíblia. Escute para você repetir comigo. A Bíblia é a história da redenção. Vamos falar juntos? A Bíblia é a história da redenção. Redenção planejada, propositada e realizada por Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, se alguém te perguntar o que é a Bíblia, você pode dizer com toda segurança e convicção: a Bíblia é a história da redenção. É a história de Deus redimindo o universo que Ele criou. E principalmente redimindo um povo para Ele, dentre toda a humanidade.
ela é a história da redenção. E a sua mensagem central, a mensagem essencial da Bíblia, pode ser resumida e expressa em uma palavra: Evangelho. Não esqueça disso. As ideias, irmãos, que estão vivas na nossa mente, são as ideias que movem a nossa vida. Então, os conceitos bíblicos, teológicos, precisam estar cada vez mais vivos e precisos, verdadeiros em nossas mentes e corações. Nós temos que parar com essa mania de que sabermos as coisas vagamente é suficiente. Nós precisamos ter definições precisas, definições exatas na nossa mente, definições da verdade, que sejam precisas e que sejam exatas. Então é preciso que eu e você saibamos, se formos perguntados ou quando questionados por alguém ou por nós mesmos, que nós saibamos dizer: a mensagem da Bíblia é o Evangelho. Essa é a mensagem essencial, essa é a ideia central das Escrituras Sagradas, o Evangelho. Você já vê isso desde o início da Bíblia, em todo o Velho Testamento. O Evangelho está em todo o Velho Testamento. O Evangelho, o Velho Testamento é essencialmente o Evangelho, em todos os fatos, acontecimentos, rituais, cerimoniais do Velho Testamento. Ali está o Evangelho, em todas as ações de Deus, em todas as ações, manifestações de Deus, em todos os fatos, acontecimentos, símbolos, tipos do Velho Testamento, tudo é o Evangelho. Isso quer dizer que se a Bíblia é o livro mais lido do mundo, que eu duvido, ele é o livro menos conhecido em nossos dias. Até porque a grande maioria das pessoas da igreja não sabe o que é o Evangelho. Como é que nós podemos dizer que nós conhecemos a Bíblia se nós não sabemos a mensagem central da Bíblia? As pessoas da igreja não sabem o que é o Evangelho. Então eu espero, querido, que nessa noite a gente, pelo menos, comece firmemente a resolver esse problema nosso. Que a gente comece, de fato, a resolver esse gravíssimo problema nosso. Toda pessoa que eu pergunto o que é o Evangelho não sabe me dar a resposta. Pessoas que se dizem seguidoras de Cristo não sabem a resposta. Perguntei para uma pessoa esses dias, numa casa, o que é o Evangelho? Ela me disse: o Evangelho é boa nova. Eu falei: mas boa nova? É. Não, eu não estou querendo o significado da palavra Evangelho. Eu estou perguntando o que é o Evangelho, não o significado da palavra Evangelho. A pessoa não soube dizer. Peço para você memorizar isso, por favor. Memorize, porque é fundamental para o seu benefício. Para o seu benefício. Para você ensinar seus filhos. Para você ensinar todas as pessoas a quem você precisa anunciar o Evangelho. Memorize isso, por favor. Juntos?
O Evangelho é tudo que Cristo é, fez, faz e fará pelos que creem nele. Irmão, cada um de nós precisa ter isso. Essa é a informação que nós precisamos ter mais viva, mais presente, mais ativa na nossa mente. Nós vamos saber isso mais do que qualquer outra coisa que façamos, que saibamos. Nós vamos dominar essa ideia, falar com facilidade essa ideia, mais do que qualquer outra coisa que nós temos facilidade de falar. Você precisa memorizar essa frase. Por favor, pelo amor de Deus, memorize isso. Juntos, o Evangelho é tudo que Cristo é, fez, faz e fará pelos que creem nele. O Evangelho é a totalidade do ser e da obra de Cristo em nosso benefício. O Evangelho é a pessoa de Cristo entregue, é a obra de Cristo realizada em nosso benefício. Isso é o Evangelho e nada mais. E você não vê isso anunciado, isso simbolizado, figurado em todo o Velho Testamento. O Velho Testamento anuncia. Em todo o Velho Testamento nós vemos nos personagens, nos heróis da fé, nos heróis do Velho Testamento, nos acontecimentos, nos eventos históricos, nos rituais do Velho Testamento, nós vemos Cristo sendo entregue, a pessoa dele sendo entregue por nós, e as obras dele acontecendo em benefício dos pecadores. O Evangelho é a pessoa de Cristo entregue por nós, as obras dele sendo realizadas em nosso benefício. E isso sem nenhuma contribuição, sem nenhuma participação do ser humano caído. O homem não tem 1% de participação no Evangelho. Quando nós tivermos algum tipo de participação, já não é mais Evangelho. Se é a minha pessoa mais a de Cristo, a minha pessoa em 0,5% mais a de Cristo, já acabou o Evangelho, ele não existe. Se é alguma coisa que eu faço, uma coisa que eu faço, mais 99% de Cristo, já não é mais o Evangelho. O Evangelho é só a pessoa dele, é só a obra dele, em nosso benefício. Essa é a verdade central das Escrituras. Então vamos ver em duas partes. Todos juntos? O Evangelho é tudo que Cristo é para os que creem nele. Vamos novamente? O Evangelho é tudo que Cristo é para os que creem nele. Irmãos, se o Evangelho não fosse Cristo, o que ele é, nós não teríamos Evangelho. O Evangelho só existe para mim e para você porque Cristo é o que ele é. Então o Evangelho primeiro é a natureza de Cristo, é o ser dele, é a pessoa dele, e depois a obra dele. O Evangelho, antes de tudo, é uma pessoa, e depois a obra dessa pessoa. Então vejamos, o que Cristo é para o cristão bíblico, o que ele é para mim e para você. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos só. Juntos. Cristo é
a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Colossenses 3:4, leia comigo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, se um dia não haverá mais nenhum sinal de morte em nós, se um dia não haverá mais nenhum sinal de morte em nosso corpo e em nosso espírito, é porque nós estamos em Cristo e Ele está em nós. Ele é a nossa vida. Fora dele o que nós somos é morte, cada dia mais morte, e eternamente fora de Cristo seremos a morte absoluta. Ele é a nossa vida. Segundo, fale comigo, Cristo é a nossa justiça. De novo, Cristo é a nossa. Olha 2 Coríntios 5:21, o que diz? Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos. Queridos, isso foi prometido por Deus através dos profetas. No Velho Testamento, veja, por exemplo, Jeremias. O que diz Jeremias? Eu vou ler para você. Jeremias 51, verso 10 diz assim: o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Foi Ele que trouxe a justiça. Ele, Deus, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele trouxe a nossa justiça à luz. Se nós vamos ter, ou se nós temos, ou poderemos ter uma justiça diante de Deus e da parte de Deus, e que nos torne agradáveis e aceitáveis a Deus, essa justiça vem de Deus, é a justiça dele. Olhe Jeremias 33:16, diz assim: naqueles dias Judá, e aqui Judá é um tipo, é uma figura de toda a igreja, em todos os tempos, lembre disso, Judá, Jerusalém nesses textos, Israel, são figura, tipo, da igreja de Cristo, em todos os tempos. Jeremias 33:16 diz: naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, ela será chamada Senhor, justiça nossa. O quê? Senhor, justiça nossa. E ainda Jeremias 23:6 diz: nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Qual é a justiça de Israel? Israel, em toda a Escritura, é a igreja, são os redimidos de Cristo. Qual é a justiça de Israel? O texto está dizendo: Senhor, justiça nossa. Em Cristo, Deus nos vê perfeitamente justos, porque Ele nos deu o arrependimento e a fé, e por meio do arrependimento e fé, Ele nos deu a sua justiça. Aqueles que estão em Cristo, Deus os vê perfeitamente justos, porque Deus lhes deu o arrependimento e fé, e pelo arrependimento e fé, Deus lhes deu a sua própria justiça, a sua infinita e perfeita justiça. Cristo é a nossa justiça, nele fomos feitos justiça de Deus. Terceiro lugar, Cristo é a nossa paz. Juntos, Cristo é a nossa paz. Efésios 2:14, o que diz? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O que diz o início do verso?
porque Ele, falando de Cristo, é a nossa paz. Agora veja, Isaías 32, 17, diz assim, escute bem Isaías 32, 17, o efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Se Cristo é nossa paz, se Cristo é nossa justiça, qual é o efeito da justiça? A paz. Ele é a nossa paz. Se Ele é a nossa justiça, Ele também é a nossa paz. E o efeito da justiça será a paz. O fruto da justiça, repouso e segurança, que é a mesma coisa. E isso é para sempre, para sempre. Nós temos paz com Deus, temos paz com o próximo, temos paz em nosso coração. E essa paz não é o dinheiro, não é a saúde, não é a família. Essa paz é Cristo. É Cristo em nós. Quarto lugar, Cristo é a nossa esperança. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança. O cristão verdadeiro vive na alegria de uma certeza segura e firme. O cristão vive na alegria de uma certeza segura e firme. E essa certeza é que ele vai viver num universo perfeito, num corpo perfeito, num relacionamento perfeito com Deus e o seu povo eternamente. Cristo é a nossa esperança. Quem tem Cristo tem a esperança. Em quinto lugar, Cristo é a nossa sabedoria. Todos juntos? Cristo é a nossa sabedoria. Vamos ler juntos 1 Coríntios 1,30, quem encontrou? Vamos lá? Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. O que Cristo se tornou para nós da parte de Deus? Ele é a nossa vida, Ele é a nossa justiça, e por isso Ele é a nossa paz, e por isso Ele é a nossa esperança, e por isso Ele é a nossa sabedoria. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Irmãos, a sabedoria é crer em Cristo, é amar a Cristo, é obedecer a Cristo, é adorar a Cristo. Isso é sabedoria, isso é ser sábio. Você quer ficar com a tolice do mundo? Quer ficar com as tolices? Quer ficar com os enganos do mundo? Você quer ficar com a ignorância absoluta? A ignorância com rótulo de sabedoria? Você quer uma falsa, uma enganosa sabedoria? Então, ignore Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo, Ele é a nossa sabedoria. Sabedoria é crer em Jesus, o Filho de Deus, é amá-lo, é obedecê-lo, é adorá-lo com todo o nosso coração e toda a nossa vida. Então, se você faz isso, se é assim que você está vivendo, não desanime, porque você não consegue acertar em tudo que você fala e faz. Não desanime. Porque nele você já é sábio. Nele você já tem a verdadeira sabedoria. Não precisa se preocupar em ficar desanimado,
aflito, ficar decepcionado e frustrado na vida, porque você não consegue acertar em tudo que você fala e faz. Apesar de errarmos em coisas que pensamos, que falamos, que fazemos, nós não somos ignorantes, nós não somos tolos. Nós somos sábios porque temos Cristo. Estamos nele, Ele está em nós. Ele é a nossa sabedoria. Quinto lugar, sexto, Cristo é a nossa santificação. Cristo é a nossa. 1 Coríntios 1,30 diz também: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus santificação. Da parte de Deus, Cristo se tornou a nossa santificação. Isso quer dizer que Deus já nos vê tão santos quanto deveríamos ser. Cristo é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Então Deus já te vê tão santo quanto você deveria ser. Então não desanime porque você ainda é tão falho, tão pecaminoso. Não desanime de lutar pela sua santificação prática, porque você já tem a santificação consumada, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não desanime de lutar, não desista de lutar pela sua santificação diária, prática, pela experiência da santidade em você mesmo, porque a santificação prática, a sua santificação final, absolutamente indispensável, agora mesmo. Essa justificação já está garantida, ela já é real, ela é Cristo. Sétimo lugar, Cristo é a nossa redenção. Cristo é a nossa redenção. O que quer dizer essa palavra redenção nesse texto? Quer dizer glorificação. Ele é a nossa glorificação. 1 Coríntios 1,30, vamos lá? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, redenção. Irmãos, agora, só o nosso espírito, entenda isso, agora só o nosso espírito, o nosso homem interior, redimido, e além disso, parcialmente, o nosso corpo ainda é totalmente caído. Lembre disso. Agora só o nosso espírito, a nossa alma é totalmente redimida. E mesmo assim, parcialmente. Mas sabe de uma coisa? Esse texto está dizendo que é absolutamente certo que no dia da ressurreição, Cristo fará o nosso corpo, a nossa alma, completamente, perfeitamente redimidos. A redenção do nosso corpo, com a totalidade da redenção do nosso espírito, só acontecerão no dia da nossa ressurreição. Ele é a nossa redenção, ou seja, no dia da nossa glorificação, o nosso espírito que hoje é parcialmente redimido, esse corpo será, o nosso espírito será completamente, perfeitamente salvo, redimido, juntamente com o nosso corpo. Teremos a perfeição da redenção
em corpo e espírito no dia da ressurreição. Ele é a nossa redenção, ou seja, a nossa glorificação. Agora ele nos salvou, nós já estamos salvos. Aqueles que são de Cristo já estão salvos. Mas a glorificação é a redenção plena, perfeita, completa, absoluta. E Cristo é a nossa redenção. Então, queridos, essas 7 declarações diretas, essas 7 declarações do que Cristo é para nós, significam que Ele é tudo mais que nós precisamos. Por exemplo, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa coragem, Ele é a nossa força ou fortaleza, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa liberdade, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso valor. O pecado reduziu o nosso valor quase a zero. Porém, em Cristo, o nosso valor como ser humanos é 100% restaurado. O ser humano foi criado com infinito valor. Mas o pecado reduziu o nosso valor, quase a zero. Porém, em Cristo, o nosso valor como seres humanos é 100% restaurado. Então, se você é um cristão bíblico, essas são as verdades que você deve declarar a seu respeito. Quais são as verdades que você deve declarar a seu respeito? Essas verdades que nós vimos, que nós acabamos de ver. Essa é a verdadeira confissão positiva. É declararmos as verdades de Deus a nosso respeito. O que Deus diz a nosso respeito? A respeito de mim e de você como cristãos, como filhos dele. O que Deus diz? Que nós somos. O que Deus diz que nós temos? A verdadeira confissão positiva é declararmos essas verdades de Deus acerca de nós. Essa é a verdadeira autoajuda. É nos apropriarmos da ajuda do alto, ou seja, o que nós somos e temos em Cristo. É isso que o Evangelho faz com o pecador. O que ninguém, nada mais nesse mundo pode fazer. Então nós vimos o que Cristo é para nós, o Evangelho é tudo que Cristo é para nós. Vimos um pouco disso. Vejamos em segundo lugar. Todos juntos? O Evangelho é tudo que Cristo fez, faz e fará pelos que creem nele. De novo, o Evangelho é tudo que Cristo fez, faz e fará pelos que creem nele. Então vejamos, o que ele fez pelo cristão bíblico. O que Jesus fez pelo cristão? Por aquele que ele redimiu, pelo pecador que ele salvou. Em primeiro lugar, fale comigo. Ele renunciou à sua glória celeste. Isso se chama encarnação, para nos restituir a glória perdida. Cristo renunciou por mim e por você a sua glória celeste, para nos restituir a glória que nós perdemos no primeiro pecado. Quando Deus teve que expulsar os 2 primeiros seres humanos do Éden, quando eles pecaram,
a glória de Deus se dissipou deles. Eles perderam a glória em si mesmos e perderam a glória no ambiente perfeito que eles estavam. Os primeiros seres humanos eram cheios de glória de Deus. E o ambiente que eles estavam, ali eles estavam envolvidos da glória de Deus. Mas o que diz Romanos? Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Agora veja o que diz João 17,5. O que Jesus diz? E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aonde Jesus estava, irmãos, antes dele vir para o nosso meio? Antes dele vir para essa terra, aonde ele estava? Qual era o lugar dele? Qual era o ambiente dele? Ele diz, a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ele estava cercado dessa glória. Ele se regozijava nessa glória. Ele era a glória. E se deleitava em toda a glória infinita de Deus, antes de deixar essa glória e vir a este mundo. João 1, verso 14, diz na parte A, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Querido, imagine você deixando o seu esplendor eterno, o seu conforto eterno, por causa de inimigos de Deus, que só merecem o inferno. Foi isso que Cristo fez. Fez por mim, fez por você, fez por todos os pecadores que creem nele. Ele deixou o seu esplendor eterno, ele deixou o seu conforto infinito, ele deixou o seu deleite sem igual, incomparável, a glória de Deus, que ele usufruía por toda a eternidade. Imagine, nunca houve um tempo, um momento na eternidade passada que Jesus não estivesse cheio de glória, usufruindo toda a glória eterna dele, do Pai e do Espírito Santo, se deleitando abundantemente naquela glória. Mas ele deixou isso por mim e por você. Ele deixou a glória, ele renunciou a essa glória. Segundo lugar, o que mais que ele fez? Vamos ler juntos? Ele se submeteu à extrema humilhação para nos resgatar da infinita humilhação. Ele foi ao extremo da humilhação para nos resgatar da infinita humilhação que era para nós e que nós merecíamos, 100% merecíamos. Olha Filipenses 2, verso 7. Leia comigo. Antes, a si mesmo se esvaziou. O que ele fez? Se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Se esvaziou, assumiu a forma de um servo. Ele que é Rei dos Reis, Ele que é Senhor dos Senhores, se tornou o maior servo da história da humanidade. Se tornou ser humano, como eu, como você. Meus irmãos, ninguém se humilhou tanto, e ninguém foi tão humilhado quanto o Senhor Jesus Cristo.
E isso pela culpa de outros. A culpa minha, a culpa sua diante de Deus. Extrema humilhação. Terceiro lugar, a Bíblia diz, que mais? Juntos. Ele ofereceu a Deus a perfeita obediência que era requerida de nós. Deus requeria, Deus exigia de mim e de você uma obediência absolutamente perfeita. Senão nós não teríamos nada com Deus. Ele não poderia nem olhar para nós. Se Deus não visse em mim e você, se nós não pudéssemos apresentar a Ele uma obediência perfeita durante toda a nossa vida, Ele não podia nem olhar para nós, nem olhar. Mas Cristo ofereceu essa obediência a Deus. Olha Romanos 5,19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Leia comigo essa última parte. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Querido, escute bem, essa é uma parte do Evangelho. Nós fizemos tudo errado. Fizemos tudo errado. Mas fomos vestidos com a roupa que se chama a vida de Jesus de Nazaré. Fizemos tudo errado diante de Deus. Mas fomos vestidos com uma vida, uma roupa que se chama vida de Jesus de Nazaré. Então agora Deus examina a nossa roupa e no final Ele nos dirá: você fez tudo certo. Você fez tudo certo. Porque a obediência de Cristo substituiu diante de Deus a nossa desobediência. Então, no final, Deus poderá dizer, nós poderemos ouvir de Deus, desde o ventre da sua mãe, até o seu último fôlego de vida nesse mundo, você fez tudo certo. Você não me desobedeceu. Porque o que eu vejo aqui, quanto a você, é uma obediência perfeita. E por quê? Porque você está no meu filho. E o meu filho está em você. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Isto é, perfeitamente obedientes. Quarto lugar, juntos, Ele carregou a culpa, castigo, condenação, maldição pelos nossos pecados. Isso na teologia se chama expiação e propiciação. São as duas palavras principais para a obra de Cristo realizada especificamente na cruz do Calvário. Expiação e propiciação. Ele carregou a culpa, o castigo, a condenação, a maldição pelos nossos pecados. O Evangelho quer dizer o quê? Eu tinha que oferecer a Deus uma obediência perfeita durante toda a minha vida, desde do ventre da minha mãe até o meu último fôlego de vida, nem que fosse aos 80 anos. Deus tinha que ver em mim uma obediência perfeita a Ele.
Por isso que Cristo viveu sem nenhum pecado. Para que a obediência dele fosse a minha, a nossa, diante de Deus, diante do Pai. Mas Cristo não tinha que fazer só isso. Ele não tinha apenas que nunca pecar. Ele tinha que sofrer a maldição infinita, eterna de Deus, pelos pecados que eu cometi. Ele tinha que sofrer a ira eterna de Deus, a ira infinita do Pai, contra o pecado, sobre o pecado, por causa do pecado. É isso que você vai ler em Isaías 53, cujo resumo está em 2 Coríntios 5, 21. Vamos ler. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado. Deus o fez pecado, ou seja, Deus colocou toda a nossa ofensa, toda a nossa culpa, Deus colocou todo o nosso castigo em Cristo, no seu Filho na cruz. O Pai o fez pecado por nós. Imagine você dentro do inferno, sem nenhuma esperança de sair. Então Jesus chega e diz: eu tomarei o seu lugar, pode sair. Foi precisamente isso que Jesus Cristo fez por todo cristão verdadeiro. E fez por você também, se nessa noite você se converter a Cristo. Você e eu já estávamos dentro do inferno, sem qualquer chance, sem qualquer possibilidade de escapatória. Mas Cristo vem, entra no inferno e diz: eu ocupo o seu lugar. Eu recebo o inferno por você. Eu o carrego. Eu o levo. Você está livre. Você está livre. Ele fez isso por cada cristão verdadeiro. Fez por você, se hoje você se converter a Ele. Quinto lugar, o que Ele fez mais? Ele ressuscitou para que nós ressuscitemos para a vida eterna. Ele ressuscitou para que nós ressuscitemos para a vida eterna. Olha Romanos 4, 25. Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Vida de perfeita, absoluta obediência, depois entregue para pagar, para sofrer a ira, a maldição pelas nossas transgressões. E Ele ressuscitou por causa do quê? Só por causa dEle? Ele ressuscitou por Ele? Não, por Ele nem teria morrido. Se fosse por Ele nem teria ido à cruz. Não teria morrido. Por Cristo, em benefício dEle mesmo, Ele não precisava morrer. Portanto, não teria que ressuscitar. Em benefício dEle, Ele não tinha que ressuscitar. O que o texto está dizendo? E ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, o profeta Daniel diz que todos os seres humanos que já viveram nessa história, todos os seres humanos que viverão nesse mundo, todos os seres humanos ressuscitarão no último dia. E uns ressuscitarão para a vida eterna, mas outros ressuscitarão, diz Daniel, para vergonha e horror eternos. E o Senhor Jesus também diz que uns, dentre toda a humanidade, todos ressuscitarão, Jesus diz,
e uns terão a ressurreição da vida, outros terão a ressurreição do juízo. Jesus confirma o que Daniel profetizou. Mas preste atenção nisso. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós ainda ressuscitaríamos, mas somente para vergonha e horror eternos. Somente para juízo, para condenação eterna. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria ressurreição para a vida, para ninguém, para nenhum pecador. A ressurreição de Cristo é a única garantia de que um dia eu e você ressuscitaremos para a vida eterna e não para a vergonha e horror eterno. Para a vida eterna e não para juízo eterno. A ressurreição de Cristo foi que garantiu isso, que conquistou isso para nós. Sexto lugar, juntos, ele foi entronizado no céu como Rei do universo, para nos tornar reis eternos com ele. Para nos tornar o quê? Reis eternos com ele. Efésios 1:20 diz assim: Deus ressuscitou o Cristo e o fez assentar à sua direita nos céus. E o que é que significa isso? O significado está em Apocalipse 19:16, que diz: Ele, Jesus, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Qual é? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Desde que Jesus ascendeu, desde a ascensão de Cristo, depois de 40 dias de aparecer aos discípulos, após a ressurreição, ele subiu aos céus. E o que aconteceu quando ele subiu? Ele ocupou o seu trono ao lado do Pai, à direita do Pai. Ele foi entronizado como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, por que ele fez isso? Para que ele fez isso? Uma finalidade, a maior de todas, é que aqueles que são dele, nessa história, um dia também reinassem com ele. Olha 2 Timóteo 2, verso 12a, diz assim: se perseveramos, também com ele reinaremos. Também com ele reinaremos. Veja depois Apocalipse 3, 21, 5, 10, 26, 22, verso 5, que confirmam isso. Os redimidos com Cristo reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Você gostaria de ser rei? Você gostaria de ser rainha? Saiba que esse reinado com Cristo é o único que vale a pena. Todos os demais reinados da história foram limitados e passaram, acabaram. Somente os que são de Cristo reinarão com ele, e reinarão com absoluta glória e por toda a eternidade. Ele foi entronizado nos céus para nos elevar à condição, à posição de reis eternos em sua companhia. Sétimo lugar, ele está intercedendo, orando por nós no céu. Você tem um rei orando por você. Aqueles que são de Cristo têm um rei orando ao Pai, intercedendo ao Pai por eles. Ele está intercedendo, orando por nós no céu. Essa é uma das coisas que Ele faz em nosso favor agora.
As demais que nós vimos anteriormente são coisas que ele fez. Essa é uma das que ele está fazendo. Tem outras que eu não vou citar. Essa é uma das coisas que ele faz em nosso favor agora. Olha Romanos 8,34, diz: quem os condenará? Quem condenará os que são de Cristo? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por eles. E Hebreus 7,25, por isso também ele, Cristo, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Cristo faz agora no céu? Intercede por nós. Ora em nosso favor, ele faz súplicas ao Pai, ele faz petições ao Pai em nosso favor. Queridos, o cristão é o único que não ora em vão. Por quê? Porque Cristo garante o sucesso total para as nossas orações. Então eu e você não precisamos nos preocupar se estamos vendo resultados concretos das nossas orações. Se nós estamos em Cristo, orando em nome dEle, Ele está intercedendo por nós. Então as nossas orações não são frustradas, não são inúteis. Todo o propósito de Deus, tudo que é melhor de Deus para nós, está acontecendo por meio das nossas orações, por causa da intercessão de Cristo em nosso favor nos céus. E por último, o que diz? Ele voltará para nos glorificar com Ele. Essa é uma das coisas que Ele fará por nós. Uma das coisas que Ele fará. Mas quantas coisas Jesus fará por nós na eternidade? Não sabemos. Mas sabemos que Ele fará. Uma das coisas que Ele fará, Ele voltará para nos glorificar com Ele. Veja João 14, verso 3. Juntos. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Juntos. E voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E João 17, 24, que diz: Pai, ele orando ao Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Para quê? Para que vejam a minha glória que me conferiste. Só que o que a Bíblia deixa claro é que nós não apenas veremos a glória de Cristo, nós participaremos da plenitude dela. Participaremos da plenitude de Cristo. Ele renunciou, nós vimos que a primeira coisa que Ele fez por nós é que Ele renunciou à sua glória. Mas para quê? Para nos restituir a glória que perdemos e nos dar uma glória muito maior, que é a glória que Ele teve com o Pai antes que houvesse mundo. E Ele está orando: Pai, o que eu quero é que eles estejam comigo, que eles participem da glória que Tu me conferiste. E é isso que Ele fará. Ele voltará para nos introduzir na sua própria glória infinita e eterna. Queridos, resumindo, presta atenção, resumindo, o Evangelho pode ser definido em 9 palavras. O Evangelho pode ser definido em 9 palavras. Escute e tente manter na sua mente, na sua memória, essas palavras. O que é o Evangelho? Em 9 palavras. Primeiro,
Primeira palavra, Cristo. Ou seja, a pessoa de Cristo. Isso é o Evangelho. É Cristo. É a pessoa dele. É o que ele é. Em favor do pecador. Pelo pecador. Segunda palavra, encarnação. Ele deixou a sua glória, nasceu aqui, viveu aqui, se tornou ser humano. Terceira palavra, humilhação. A encarnação dele foi a extrema humilhação de qualquer ser dessa história. Quarta palavra, obediência ou perfeição. Quinta palavra, expiação. Sexta, ressurreição. Sétima, entronização. 8, intercessão. 9, glorificação. Vamos falar as palavras que constituem o Evangelho. Eu estou querendo que você aprenda o Evangelho. Nós temos que parar, queridos, de ouvir as coisas e depois não saber nada. O que nós mais precisamos saber é isso. Não tem nada que nós mais necessitemos saber. Quais são as 9 palavras que definem o Evangelho? Fale comigo. Cristo, encarnação, humilhação, obediência, expiação, ressurreição, intronização, intercessão e glorificação. É o que ele é o que ele fez por nós. As coisas essenciais, muito mais ele fez. Mas essas ele fez e faz e fará por nós. Mas essas são as coisas essenciais, que são a base da nossa vida. Sem o Evangelho, a nossa vida não tem sentido. Sem o Evangelho, a nossa vida não tem fundamento. Sem o Evangelho, a nossa vida não tem propósito. Sem o Evangelho em nós, sem sermos redimidos pelo Evangelho, a nossa vida é um completo, absoluto desperdício. Sem o Evangelho, a nossa vida vai acabar em agonia, desespero eternos. Eu estou falando com você nessa noite do sentido da vida, o sentido da existência humana. É por isso que o Evangelho é boa nova, é boa notícia. Porque ele não depende 1%. Uma razão é que o Evangelho, ele é Evangelho de Cristo, porque não depende 1% do homem, do que o homem é ou possa fazer por si mesmo. O Evangelho é o que Cristo é e faz por nós. A lei é o que nós temos que fazer para Deus. A lei de Deus é o que nós temos que ser para Ele, fazer para Ele. O Evangelho é o que Ele é para nós, o que Ele faz por nós. O Evangelho é a graça de Deus, a graça infinita de Deus, por nós, em nós. E é por isso que o apóstolo Paulo diz o que nós lemos no início: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Isso que eu acabei de descrever e definir para você é o poder de Deus. Não há poder de Deus em qualquer outro sistema, mensagem deste mundo. O poder de Deus é manifestado no Evangelho. Pecadores só são transformados, libertados pelo Evangelho de Cristo.
Pecadores só recebem vida, paz, esperança, glória pelo Evangelho de Cristo. Não há poder fora disso. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem não abraça o Evangelho, só tem perdição, condenação. Espero que você entenda, que você creia nisso. Concluindo, quem são os que creem em Cristo? Presta atenção, quem são os que creem em Cristo? Quem são os que possuem ou podem possuir os tesouros do Evangelho? Eu vou te dar uma lista de 8 sinais de uma pessoa que realmente crê no Evangelho. Preste atenção, porque agora é que você vai saber se você crê em Cristo e se Cristo é tudo o que Ele é para você. Agora você vai saber que se o que Cristo fez, faz e fará é por você. Então, uma lista de 8 sinais de uma pessoa, de um pecador que realmente crê em Cristo. Primeiro, confiança unicamente na pessoa e obra de Cristo para a salvação. Você não confia em mais nada, em mais ninguém, muito menos em você. Você confia, a sua confiança, fé no sentido de confiança, está unicamente na pessoa e obra de Cristo para a sua salvação. Segundo sinal, se você crê em Cristo de verdade, é salvo pelo Evangelho, se você recebeu o poder de Deus e a salvação do Evangelho na sua vida. Segundo sinal, vida de arrependimento dos seus pecados. Vida de arrependimento. Você não arrependeu um dia e hoje você está aí, vivendo de qualquer jeito. Não, é vida de arrependimento dos seus pecados. Todo dia você está exercitando arrependimento dos seus pecados na presença de Deus. Segundo sinal de um salvo, uma pessoa que crê no Evangelho, ódio ao pecado. Seu coração, se tem uma coisa que seu coração tem ódio, e a única coisa que seu coração tem ódio é ao pecado, ódio do pecado. Ódio daquilo que ofende e que desagrada a Deus. Terceiro sinal de alguém que crê no Evangelho, luta constante contra todos os pecados. Luta constante contra os pecados, todos eles. Quarto sinal de quem é salvo, inconformidade com práticas ou situações pecaminosas em sua vida. Você não se conforma em viver nessa forma de pecado. Nessa situação de pecados, você não aceita viver. Sexto sinal, compromisso e comunhão com uma igreja bíblica. Compromisso e comunhão com a igreja bíblica. Por que milhares de pessoas, no mínimo, seguem igrejas não bíblicas? E homens que não são pregadores da verdade? Porque eles não têm a salvação do Evangelho. Eles não creem de fato em Cristo. Por isso eles seguem as mentiras, os falsos profetas. Um sinal de um cristão bíblico verdadeiro é que ele tem compromisso e comunhão com a igreja bíblica. E o sétimo sinal, vida de estudo bíblico e oração. Quem de fato, quem crê em Cristo, tem interesse, tem vontade, tem necessidade de estudar a Bíblia e orar, e vive assim. Oitavo sinal de alguém que crê em Cristo e tem a salvação do poder do Evangelho. Oitavo sinal, frutos de um caráter semelhante a Cristo. Você já tem frutos de um caráter semelhante ao de Cristo e você está progredindo nesses frutos. Mateus capítulo 7. Frutos de um caráter semelhante ao de Cristo.
Mateus 7. Pelos frutos se conhecem as árvores. Então eu pergunto, você já crê no Evangelho? Você já tem a salvação do Evangelho?